É um prazer estar aqui com vocês nesta casa. A gente sempre idealiza uma série de coisas e vai mudando e vai pensando. A página bastante interessante e é uma coisa que eu vivo pensando, né? Como é que Judas, depois de desencarnado, administrou a culpa, né? Eu lembro de moleque, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui na casa. Eu lembro de moleque, a gente se reunia no quintal, a gente morava num quintal enorme, várias famílias, para malhar o Judas. Muitas das vezes colocava o nome do vizinho que não deixava a gente pegar manga. Eu lembro de uma cena de pegar um blusão do meu avô escondido para organizar, botava folha, jornal, queimava o Judas, né? Então, assim, imaginar o quanto isso virou um cultural, né? E que a gente fez com toda a vibração de que Judas era. E à medida em que a gente estuda um pouco de doutrina, a gente percebe que Judas, humano como nós, entendia Jesus como o grande Messias, o grande Salvador, e entendeu que se ele entregasse o mestre promoveria a revolução que Judas, queria, né? E aí, equivocado, mas dentro do plano maior, Jesus é crucificado. E aí a gente fica imaginando o quanto isso reverbera até hoje, né? E como é que o espírito se reorganizou em relação a isso. Bom, meus irmãos, a ideia de hoje, na verdade, não é falar sobre Judas, é falar sobre o processo evolutivo que a gente vive. E para falar do processo evolutivo, eu vou trazer coisas bem legais e coisas tristes, ruins. Eu vou começar pelas legais, assim. Eu fico imaginando, esses dias eu vi uma reportagem na televisão de uma família muito pobre, a moça que fazia cocada para vender. Se não me engano, era Alagoas, se não me engano. E ela fazia cocada e a casa tinha o fogão de lenha. E a gente não tem mais fogão de lenha. A gente agora tem cooktop. Olha que coisa maneira. Tecnologia avançadíssima. E aí tem o cooktop elétrico, né? Tem o cooktop a gás, movimento de indução, panelas específicas, e são aquelas panelas bonitas, vermelhas. Alguém tem aí? Alguém? Não precisa levantar a mão não, porque, né, surge aquela... Evoluímos pra caramba, né? Tínhamos o Fusca e hoje a gente tem o carro elétrico, né? Com uma quantidade de tecnologia embarcada. O processo evolutivo do ser humano é grandioso. A gente vai ficar aqui horas e horas e horas pensando em como a gente evoluiu tecnicamente e o quanto a gente não evoluiu moralmente. E aí eu lembro de uma imagem que a gente construiu e debateu muito no meu tempo de mocidade, não faz muitos anos, uns 3 ou 4, em que a gente imaginava o caminho, a caminhada do espírito, né, encarnado, especialmente, como um voo de um pássaro. E o voo do pássaro entende a necessidade das asas. Então, o voo pleno trabalha com esse movimento das asas sincronizadas, organizadas, e aí você tem o voo maravilhoso. E nós, no nosso voo reencarnatório, vivenciamos a ideia de um voo capenga, porque a gente evoluiu muito tecnicamente, muito intelectualmente e muito pouco moralmente. Então, se nós pensarmos nas asas, a nossa asa intelectiva, a nossa asa científica, técnica, ela está plena, maravilhosa. Mas a nossa asa moral está capengando.
E esse é o grande convite que a doutrina faz em nome do Mestre, né? Que evoluamos, que exercitamos ou exercitemos a fraternidade, o respeito, que façamos pelos outros, porque o outro é a medida, né? Essa é uma imagem também que eu gosto muito de refletir. A doutrina espírita combate essa coisa chamada egoísmo, vaidade, na perspectiva do outro. E aí a gente pensa em Jesus. Irmãos, amai-vos. Ora, se a premissa é amar, eu só posso amar o outro, porque se eu amo a mim mesmo, não tem sentido, não tem lógica. Fora da caridade, o que é caridade? É você olhar para o outro. A medida está no outro, não está em você. Por isso a regra é social. E aí, pensando nessa regra social, eu comecei a pensar nessa perspectiva da nossa evolução, né? Nós evoluímos muito. Eu tenho uma certa idade, que eu não vou contar para vocês, mas olhando para trás, quanta coisa a gente viu que mudou, né? Quanto de conforto a gente conseguiu estabelecer para o nosso dia a dia. Quantas conquistas a gente conseguiu obter, e que é muito legal, e que é totalmente dentro de um princípio da lei, porque a lei ela está estabelecida numa relação de evolução, e a gente evoluiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem um conceito equivocado da riqueza, das conquistas materiais. Não, por quê? Não está errado. A questão não é ganhar, é como você usa o que você ganhou. Essa é a brincadeira. Vamos pensar no processo evolutivo, né? Quando Kardec começa a pensar as relações humanas, melhor até, né? Não as relações humanas, mas a posição do espírito reencarnado num planeta específico, nós, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, a gente está querendo muito chegar a um planeta de regeneração. Poxa, muito legal. Mas não vai chegar a planeta de regeneração se a gente não mudar, porque quem estabelece a vibração do planeta, quem estabelece a evolução do planeta, somos nós. É essa brincadeira. Então a gente é quase que marcados, fadados para essa melhora. E essa melhora é muito satisfatória. A questão é o que a gente faz com essa melhora? Qual é o nosso papel nesse sistema? E aí, pensando nisso, eu lembrei de eu adoro essa tríade do Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz. Adoro, acho que a gente caminha em verdade e vida, assim, acho que é maravilhoso, assim, a gente tem ensinamentos grandiosos. E aí eu lembrei de uma página em que Emmanuel faz uma reflexão sobre isso. Eu trouxe essa página para a gente estudar. Eu tenho esse trecho, eu tenho nos slides legais pra caramba, mas o Brenner me dissuadiu, disse que não conseguiria me ajudar a projetar aqui. Ele escolhe a dedo quem pode e quem não pode, disse que não ia me ajudar. Eu tinha que trazer o meu... Não chegou. Eu tinha que trazer o computador, que tinha que montar. Não, tá bom. Eu vou no gogó. E aí, essa página eu acho lindíssima e eu vou dividir com vocês. Antes eu vou trazer dois conceitos importantes. A lei mosaica. Vocês vão entender por que eu estou trazendo. Eu fui lá, bonitinho, para não falar besteira para vocês. A lei mosaica é o conjunto de leis e preceitos dados por Deus a Moisés e que orientam a vida moral. Isso aqui é importante.
orientam a vida moral, civil e religiosa do povo de Israel, dos judeus. Isso é só para a gente entender o peso da lei mosaica. A lei mosaica, ou a lei de Moisés, ou a Torá, refere-se ao código de leis que Deus entregou a Moisés, conforme registrado nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ela inclui mais 613 mandamentos divididos em leis morais, civis e cerimoniais, e tem como objetivo regular a relação do ser humano com Deus e com o próximo. Entendemos isso para os judeus. Maravilha? Maravilha. Na relação social, a gente tem duas características interessantes dos grupos que caracterizam esses judeus: os escribas e os fariseus. Todos sabem aqui, já ouviram o termo escribas e fariseus, né? Todos nós. Eu estava em dúvida e eu fui lá buscar o que é realmente escriba. Escriba ou escribas eram os especialistas da lei. Só eles podiam transcrever, podiam ensinar e eram os responsáveis pela manutenção dessa lei. Poxa, que legal! Os fariseus eram o grupo religioso, isso é importante, devoto à observância rigorosa da lei e das tradições orais. Então, dois grupos importantes nessa posição social judia, vamos dizer assim. Os escribas, aqueles que se responsabilizavam pela lei, e os fariseus que, entre aspas, colocavam a lei em prática nos eventos religiosos. Bom, por que eu disse isso? Porque Emmanuel vai falar exatamente dos escribas e dos fariseus nessa mensagem, em que ele intitula Cristãos. A página é 161 do livro Vinha de Luz. Ele diz assim, ele cita Mateus dizendo: se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não exceder significa superar. Então vamos lá. Os escribas e os fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Eram pessoas simples, cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a relação divina, atendiam os preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, ou seja, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Aqui, se eles cumpriam todos os pressupostos da lei, qual é o erro? Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Todavia, não oravam expondo o próprio coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam. Para ajudar o próximo e desculpá-lo, até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do superior. Eis que Jesus traça aos aprendizes, nós, o novo padrão de vida. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade, do eu, do egoísmo. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino,
será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa, invariavelmente, dentro de cada um de nós. Eu sou um escriba, eu sou um fariseu. Porque é bonito, de repente, ter a oportunidade de falar. É bonito ir ali e fazer a horta e retirar a couve e trazer para cá, olha, e as pessoas levarem, poxa, que legal. E o que a gente faz na calada da noite? O que a gente faz a gente com a gente mesmo? Eu costumo dizer que se vocês soubessem o que eu penso, vocês não permitiriam que eu estivesse aqui. E isso é muito legal na dinâmica, porque o convite surge, né? E aí, Mário, dá para fazer uma palestra lá? Qual é o tema? Já vou te dizer, e não digo, tal. Gente, os convites vão chegando e é muito interessante, porque à medida em que você fala, eu fico fazendo um trabalho interior gigante, assim. Hoje, por exemplo, eu quis muito que o dia fosse legal, para que eu chegasse aqui inteirão, bonitão, sem o peso do dia, para bater esse papo com vocês. E muitas vezes, hoje aconteceu, tá? Foi legal. Mas muitas vezes não é legal. Não é legal. Tá tudo certo, amanhã tá correndo bem, e aí acontece um problema e pimba. Você manda o espiritismo para casa da tia Noca e vai com tudo. Palavrão é só um pouquinho das... É assim, a gente se perde. Mas também tem um barato dentro da doutrina, eu acho que é por isso que eu sou espírita, que é assim, ó, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ora, se nós somos reconhecidos pela nossa transformação moral, significa que a gente não é bom. Significa que falta alguma coisa, que a gente está em processo. Então eu estou me habilitando. Jesus sabe disso, por isso que veio o convite. E pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Ora, como eu sou mal ainda. Mas a gente precisa ter horta, não precisa? Precisa fazer o atendimento fraterno, precisa dar o passe, precisa fazer a sopa, precisa fazer a evangelização, tocar o violão para ambientar a galera. Gente, precisa de alguém que se habilite. Aí, vamos lá olhar para Judas. Não se habilitou? Jesus, estou aqui. Só não entendeu. E como muitas vezes a gente não entende? Então, no processo evolutivo, nós estamos em processo. Nós somos muito melhores hoje do que fomos ontem. E o grande objetivo é que a gente seja melhor amanhã do que a gente é hoje. É isso. Nós estamos em processo. Ponto. Isso a gente já aceita. Qual é o compromisso, então, que a gente tem hoje, agora, com essa coisa chamada doutrina? Mas, gente, quando eu digo isso, eu não estou numa perspectiva farisaica. Ó, que termo bonito, né? Não tá na perspectiva farisaica da religiosidade, não. Tá nisso aí, ó, mãozinha dada, sabe? De você estar na parceria com o outro, seja o outro marido, esposa, amigo, com quem você esteja, exercitando as palavrinhas mágicas, obrigado, com licença, desculpa. É nessa brincadeira que a gente está seguindo, que a gente está fazendo. E as pessoas estão olhando para a gente é referência para as pessoas. E aí você fala assim, nossa, fulano, vou falar com fulano porque eu preciso doar alguma coisa. Quantas vezes chega para a gente essa imagem, né? Fazer caridade é fácil e é difícil. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem como fazer.
E muitas vezes a gente que sabe como fazer faz mal. Eu já tive a oportunidade de contar aqui para vocês a cena do distribuindo quentinha, né? Um frio danado como está fazendo agora, o cara chegou sem camisa, e aí, tio, me dá uma camisa? Tem. Aí deu uma camisa vermelha para ele. Falou, tio, não gosto de vermelho, não. Aí eu olhei para ele, sai daqui, sem vergonha, me deixa em paz, um frio desgraçado e você não... Mas ele não gosta de vermelho. Qual é a minha posição? Eu sou o dono da verdade, eu sou bonzão, eu estou no trabalho, eu estou doando aquela camisa, eu estou fazendo o trabalho da quentinha e eu não admito que ele que está momentaneamente numa condição inferior à minha, momentaneamente, eu não admito que ele não goste de vermelho, ou que ele não pegue a camisa porque ele necessita. Eu quero que ele use azul, que eu estou dando. O trabalho da quentinha é meu, é para mim. É para mim. Tem uma outra cena que eu sempre gosto desses exemplos da quentinha que são muito verdadeiros, né? Você chega para entregar a quentinha e o cara chega com um casaco, aí ele recebe a quentinha, ele esconde a quentinha, tira o casaco, bota o boné para pegar outra. E você fica naquele movimento que antes a gente brigava pra caramba, tentava coibir e tal, é óbvio que eu tô dando duas, três quentinhas para alguém vai ficar sem, certo? Mas não era isso o meu sentimento, não era esse o meu sentimento, é que eu não admitia que ele tentasse me enganar para pegar outra quentinha. Não vai me enganar. Ô, bobão, pode... Você não precisa vir de cabeça para baixo, que eu sei que você já pegou. É isso. Aí, beleza. Acontecia isso. Aí acabava a quentinha, fazíamos as mãos dadas. Né? À noite, um olho aberto, para ver se as mulheres ficavam com o olho aberto porque tinha barata na rua e tal, ver se não tinha alguém, essa coisa toda. Fazíamos a prece, beleza. Aí todo mundo começava a mandar mensagem. Vamos comer uma pizza? Onde? Pô, gente, é muito tranquilo, né? Porque a gente doou a quentinha, a gente saiu dali super bem e vamos comer uma pizza. Aí a gente come uma pizza, um pedaço, depois come outra, depois come outra, depois come outra, depois come outra. Mas o cara não pode, porque ele não tem a comida de amanhã. E a gente não pensa nisso, porque a nossa perspectiva não está no outro, está em nós mesmos. E o processo evolutivo, gente, passa por nós. Amadurecendo essa percepção de que, a gente sabe, né? Ditado popular, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, se Deus ajuda o homem através do homem, eu preciso ser aquele homem que vai se habilitar. Deus, estou aqui, se quiser, pode me usar aí que eu vou começar a ajudar. É essa a mensagem do Cristo. Que a gente faça, que a gente enxergue, comece a entender o processo. E aí, pensando nisso, antes de entrar na musiquinha, Trem-bala, que agora Trem-bala tem tudo a ver com o que eu estou falando, percebe, né? Eu lembro de uma outra questão social que é muito importante. Eu tô com uma imagem na cabeça que está se repetindo, eu vou atender, tá, galera? Beleza, eu vou repetir. Eu fiz um trabalho com eu sou professor, então a gente trabalha com literatura, com redação. Eu estava fazendo um trabalho com uma turma sobre um livro, e o livro falava sobre questões de escravidão. E foi muito interessante que a gente faz todo um trabalho de apresentação do livro, fala do autor, faz a ambientação da história, traça o perfil do personagem, para que os alunos comecem a ler de maneira mais envolvida, né? E aí eu selecionei um vídeo que falava sobre como se deu o processo de escravidão no Brasil a partir dos navios negreiros. E é muito traumático e é muito impactante à medida em que você vai tomando consciência de que aquilo ali existiu. E aí a gente colocou e a molecada estava assim, alguns não conseguiam
Eu acho que não é nem entender, é assim, é isso mesmo, isso aconteceu de verdade. Essa história não foi mal contada? Não, foi mal contada, porque até hoje eu vivo como negro os resquícios dessa história. E que é uma história, pensando na questão social, absolutamente manipulada. É discurso. Aliás, a sociedade ela é estruturada, alicerçada no discurso. Então, eu diria que algumas forças movimentam essas relações sociais, né? Poder é algo fundamental. Então, qual foi o discurso que se ensinou? Aquele que tem a cor da pele, aquele que tem a pele da cor da noite, não tem alma. Ora, se aquele que tem a pele da cor da noite não tem alma, não é ser humano. Se não é ser humano, é qualquer coisa menos gente. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transformar em um objeto. E é nessa medida em que eu transformo o outro numa coisa que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Esse discurso se estabeleceu. E aí os portugueses, que foram muito hábeis nessa dinâmica exploratória, eles tentaram escravizar os índios, não conseguiram, mataram os índios e foram à costa africana para trazer os escravos. Tem dois vieses aí nessa brincadeira, né? A primeira é que muitos escravos eram capturados. Mas capturar escravo não era, africanos, não era uma coisa muito fácil, porque os portugueses que estavam indo, eles tinham problemas, tinham que usar força, arma, às vezes o plano não dava certo, então se evitava um pouco isso. E eles compravam. Aí a molecada, compravam de quem? Ora, a África vivia em guerra, os povos africanos, o povo que vencia a guerra subjugava o outro e vendia como escravo. Ou seja, negro vendendo negro. Então a gente já tem aqui um problema, né? Esses escravos, então, que eram colocados nos navios negreiros, tem algumas informações importantes, né? Tecnologia. Sabe como os portugueses estabeleciam o equilíbrio, a navegabilidade de uma nau? Pedra. Botava uma porção de pedra, então a pedra fazia força para baixo, o navio assentava nas águas e ele navegava com mais tranquilidade. Quando os caras chegavam lá, eles tiravam parte dessas pedras e botavam pessoas. Tá? Beleza, botava lá o negro, ele sentava ali, ele apanhava muito antes de entrar no navio, ele era acorrentado e ele ficava ali. Qual era o tempo de viagem da África até, por exemplo, Recife, Rio? Meses. Então, o cara sentava ali, todo arrebentado, ele fazia xixi ali, ele fazia caca ali, ele vomitava ali, ele ficava ali. Uma vez por semana vinha alguém, pegava a água do mar. A água do mar é salgada. Pegava a água do mar para limpar aquela sujeira, aquele mau cheiro, aquela coisa. Indescritível. Indescritível, gente. Isso a gente fazia há pouco tempo. Situações que foram se sofisticando nos navios negreiros. Vocês estão vendo aquelas prateleiras ali, né? Muitas prateleiras eram colocadas assim no navio. Para quê? Para dar possibilidade do navio carregar mais negros. Então, fazia espaços daquele ali, botava o cara deitado naquele espaço e ele ficava ali da mesma forma que o outro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias deitado. Não dá para a gente imaginar uma questão dessa, assim. Mas muito legal, porque assim, nós evoluímos. Então, ontem a polícia prendeu uma espanhola no aeroporto de Guarulhos, se não me engano, e que disse
Estava tendo uma confusão ali para descer do avião, estava demorando, e ela disse que quem estava atrapalhando eram os macacos. E ela foi presa. Observem que o salto quantitativo, qualitativo, ele é observável. A gente consegue entender que muitas coisas não são mais aceitas. Mas muitas coisas a gente ainda admite. Processo evolutivo. Que a gente só vai dar conta à medida em que a gente abraçar a fala do mestre. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola de personalidade. Apareceu como com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência. Eu dou o meu testemunho. Eu faço. Eu sou responsável. Um outro exemplo rápido, eu lembro que ali, meados dos anos 80, no desespero de contaminação do vírus HIV, né? A ciência evoluindo, se sabia muito, já se dava conta, por exemplo, quem contaminava quem, né? Na relação matrimonial, né? O marido e a mulher, quem contaminou, quem estava... quem tinha sido portador, tempo e tal, com uma tecnologia avançadíssima. E eu lembro que uma das pesquisas colocava o ranqueamento, né, das pessoas que se contaminavam com o vírus HIV. E muito interessante que as prostitutas, por exemplo, não entravam nesse ranqueamento. E é muito interessante porque eram as profissionais do sexo. Mas enquanto profissionais do sexo, se cuidavam. Sabe quem ficou durante muito tempo no topo desse ranking? Mulheres casadas que não traíam os seus maridos. O que a gente tem nesse ranking? Cara, a gente tem a fotografia da nossa sociedade. Uma sociedade patriarcal, machista, em que o que os olhos não veem, o coração não sente, em que os homens podem tudo, os homens são aqueles que vão buscar o sustento na rua, enquanto as mulheres vão se responsabilizar pela educação dos filhos, pela administração da casa, ou seja, colocar a mulher numa posição de inferioridade, né? E aí a gente tinha lá os homens que iam para as suas brincadeiras fortuitas à noite ou ao dia e que traziam o vírus HIV para dentro de casa. E a gente evoluiu. E foi um exercício e um esforço gigantesco de muitos anônimos. E a gente continua evoluindo, a gente está aqui. A gente dispensa tempo do nosso sábado, do nosso final de semana, para conviver com aqueles que necessitam mais que nós. Mas talvez sejamos nós que mais recebemos. Pensando nisso, eu vou provocá-los. Você poderia distribuir aleatoriamente, você bota assim e distribuir aleatoriamente. Tem 8. Eu vou botar uma musiquinha, vou pedir para vocês pensarem carinhosamente sobre essas perguntas. E vamos a trem-bala. Ah, Graça, poxa. Saudades assim, pole. Saudades assim, bem amor.
asili zanita usiku huu, ninaisikia dunia ikipumua nami. Alfajiri ikifunguka kwa mwanga wa dhahabu, nasikia sauti za mbali zikiita kwa upole, upepo juu ya miti na maji ndani ya mawe vinanena lugha ya zamani ya uzima usioisha. Ndege wanapo Poxa, desculpa. Bom, vocês tiveram a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a pergunta, né? Estão com... Ah, não ganhou, não? Vou voltar para o meu lugar antes que reclamem comigo. Eu queria que vocês falassem rapidamente. Você quer acompanhar o pessoal? Quem está com a 1? 1. Perguntam lá. Você pode ler a sua pergunta e dizer o que você pensou. Qual é o valor de um ano? O valor da realização, né? Do que eu posso realizar, do que eu posso transformar durante esse tempo, né? É isso? Começa na festa do Ano Novo, toda de branco, estourando champanhe. 2027 chegando aí, faz 1000 planejamentos, aí chega dezembro de 2027, nada. Não, da quantidade de coisas que eu planejo. Que dá... que eu realmente, efetivamente, consigo realizar, né? Porque eu planejo, né? Mas o que efetivamente eu vou conseguir realizar? Um ano é muito tempo. Depende do ponto de vista, né? Depende do que eu quero realizar. Show. 2. Não reparei que tinha um número. Qual é o valor de um mês? Bom, para mim um dia já vale muito. Já sou agradecida a cada dia de vida, porque eu acho que a gente, quando tem um propósito, né, a gente tem que perseguir esse propósito, senão cada dia é uma oportunidade que a gente tem. Então, se um dia para mim já é muito, um mês, um ano, é muito. É relativo. Tudo é, né? 3. Não, mas segura. Vamos lá. Qual é o valor de uma semana? Eu penso... É relativo. Né? Porque, assim, 10 segundos, 1 segundo, você numa estrada, num carro, pode fazer diferença num acidente fatal ou não. Hoje mesmo morreu uma pessoa no acidente de caminhão em Botafogo. Então, assim, quem sabe se tivesse um carro parado na frente dele, atrasado ele 1 segundo, ele não tinha, né, se acidentado. Então, assim, uma semana é muito tempo, um dia é muito tempo, e pode ser pouco tempo também. Uma semana, se eu tivesse a mais, minha mãe faleceu um pouco mais de um mês atrás. Se eu tivesse uma semana com ela hoje, para mim ia ser maravilhoso. Mas, enquanto você está com a pessoa, às vezes uma semana é pouco. Então, tem várias assim, relações, né? Quando a gente pensa em tempo, seja um mês, um ano, uma semana, pode ser pouco para uma coisa, muito para outra. Né? O tempo é realmente relativo, né?
Quase que ele destrói o meu planejamento aqui, mas tudo bem, eu vou ser caridoso, não vou falar. 4. Tudo. Qual o valor de um dia? Todo ele. Que passa rápido. Ou às vezes não, né? Ou às vezes não. Se tiver com dor, demora. É incompleto. Eu posso opinar mesmo. Pode, deve. Então, todo mundo tem falado aqui, realmente relativo, porque um dia de sofrimento é completamente diferente de um dia de alegria. O dia de alegria parece que é rápido, um dia de sofrimento parece que é eterno, né? Então você está ali, dependendo da situação, no leito de um hospital, é um dia que parece uma semana, um mês, um ano, e você está naquele sofrimento, naquela angústia. E um dia comum passa rápido. Numa atividade, seja escolar ou laboral propriamente dito, você está ali na correria e passou, aí já é o dia seguinte. Então acho que um dia habitual / um dia de alegria, sem nenhuma intercorrência maior, é completamente diferente de um dia de sofrimento, de desafio, de tristeza, de uma depressão, enfim. Né? Então realmente é relativo, depende do ponto de vista. 5. E sempre também, né? Vão ter anos bons, anos ruins, semanas boas, semanas ruins, dias bons, dias ruins. Aí, Não tem 5? Semanas mais importantes. Não, só estou contando 5. É verdade. Pulou? Então 6. Você pode começar a ver de uma forma, né? Qual o valor de um minuto? Quando a gente pensa no passado, né, um minuto de repente poderia ser tudo que você queria para estar ali junto com o ente querido, por exemplo, né, para retornar e mudar alguma coisa que você falou, né? Mas pensando que um minuto tá daqui para frente, um dia tá daqui para frente, uma semana tá daqui para frente, eu acho que é uma oportunidade. Então, acho que o valor disso é oportunidade que você tem de mudar. Você consegue mudar uma história em um minuto. A partir do momento que você se conscientiza e pensa no que vai falar, pensa no que vai fazer, então um minuto vale muito, né? Assim como uma semana, um dia, um mês, um ano. Em um minuto você consegue fazer muito. Pessoal filosofando aí. 7. O mais difícil foi 9 meses, esperando assim. Aqui também, o 7. Qual é o valor de um segundo? A gente vai cair nessa, eu acho que nessa relatividade, né? Um segundo para certas coisas, né? Uma corrida de automóvel, né? A Fórmula 1 é uma coisa, né, que vai mudar muita. Um segundo mudou a posição de quem vai ganhar, né? Uma corrida. E na vida, eu acho que é o valor da vida mesmo. A gente tem que dar valor a todos os segundos. Para mim é isso, né? Ainda mais quando a gente passa por tribulações, um segundo é o valor de uma vida. Uma decisão, né? Uma cirurgia, né? Que o médico tem que decidir uma coisa, então é o valor de uma vida. Eu acho, sim. Não sei. Oi? Qual é o valor de 1 milésimo de segundo? Quando a gente, assim, no automático o cérebro pensa, não é nada. Mas, na verdade, a pergunta é o valor, né? E o milésimo de segundo, ele faz parte de um todo, né? Se ele não existir, não vai existir um segundo, né? Um minuto, né? Uma hora. Então, ele tem o seu valor porque ele, né? Pensando que ele compõe o todo, né? E como ela falou, questão do valor da vida, né? Então, assim, se não existiu um milésimo de segundo, não vai existir a vida, porque não vai existir o depois, né? O que vem depois do milésimo de segundo. Né? Eu pensei também, além disso, numa dimensão também que, assim, por exemplo, até um segundo eu acho que a gente consegue controlar uma atitude física.
real. Mas a gente não consegue fazer uma atitude em milésimo de segundo. Então, para mim, esse milésimo está mais na dimensão espiritual do que na dimensão real, assim, na dimensão material. Porque um milésimo de segundo, você tem a velocidade, sei lá, na velocidade da luz ou a velocidade do pensamento. Então, a velocidade que você conseguiria se conectar a alguma coisa, assim, mentalmente, por exemplo. Né? Às vezes, uma oportunidade que você tem de diante de uma situação, você se conectar a uma coisa legal ou então a uma coisa ruim. Eu acho que é essa velocidade do pensamento. Para mim, além disso que ela comentou, eu acho que o milésimo está numa outra dimensão para a gente, porque a gente não consegue tomar uma atitude prática em um milésimo de segundo. Né? São coisas que percorrem a nossa mente, né? Ele não esperava tanta empolgação. O tempo. Imaginem um banco. Imaginem-se recebendo, neste banco, todos os dias, R$ 86.400. Todos os dias você receberá deste banco R$ 86.400. Mas não é possível poupar. Tem que gastar tudo nesse dia. Isso é bom pra mim. Tudo. Todas as noites, o saldo é zerado. No outro dia, R$ 86.400 na sua conta e você vai gastar. Todos nós somos clientes desse banco. Todos nós recebemos, todos os dias, 86.400 segundos. O nome deste banco? Tempo. O tempo presente, o tempo do agora. Imaginemos, para sabermos o valor de um ano, pergunte a um estudante que ficou reprovado. Para sabermos o valor de um mês, pergunte a uma mãe que, frágil, teve o seu filho prematuramente. E o valor de uma semana? Pergunte ao editor-chefe de um jornal semanal. Se você quiser saber o valor de um dia, apresse-se em perguntar a uma diarista os estragos de um dia de trabalho perdido. E o valor de uma hora? Basta perguntar a um casal de namorados apaixonados que, distante, anseia pelo encontro. O valor de um minuto? Fácil. Pergunte a alguém que tenha perdido o trem. O valor de um segundo? Observe a alegria profunda daquele que evitou um grave acidente. E o milésimo de segundo que parece nada? Esse é mais profundo. Pergunte a um velocista que treinou duro meses, anos, e perdeu a medalha de ouro exatamente nas Olimpíadas. O tempo tem um valor inestimável, impagável, imperdível, construtivo. Faça o melhor que puder, valorize cada momento que você tenha, divida esse tempo com as pessoas e torne essas pessoas especiais. Aproveite a vida. O amanhã é mistério. O ontem não retroage. O hoje é uma dádiva. Talvez por isso eu receba o nome de presente. Qual é o valor de um ano? Qual é o valor de um mês, uma semana, um dia, uma hora? Um segundo? Um milésimo de segundo? Para nós, oportunidade. Nós temos a oportunidade de fazer diferença. E quanto mais nós nos apropriarmos desse manancial chamado doutrina espírita, mais consciência a gente vai ter de como fazer. Porque o grande mentor disso tudo é Jesus. E Jesus espera uma única coisinha da gente, que a gente seja melhor. E sendo melhor, a gente faz melhor.
e fazendo melhor a gente faz diferença. Então eu queria dividir com vocês essa utopia no processo evolutivo que é determinado pelo Pai. Cada um de nós, mesmo sendo pedrinha de areia nesse grande deserto ou pingo de água nesse grande mar, todos nós fazemos diferença. O milésimo de segundo é o grande tempo do todo, porque ele é o elemento inicial. Que aproveitemos então o milésimo de segundo, o segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana, o ano, a década, o milênio, que a gente faça, acreditando que não estamos abandonados nesse processo, que tem uma pleiade de espíritos nos envolvendo, nos estimulando, nos intuindo, para que o processo se dê. Então, que a gente consiga trabalhar juntos, mãos dadas, para que o planeta saia rápido dessa condição tão precária, né, que a gente colaborou, que a gente consiga entender as pessoas como iguais, que a gente faça o melhor. Eu lembro muito da minha mãe, né, quando a minha mãe me dava uns petelecos e tal, minha mãe dizia assim, a sua palavra tem que valer, você tem que ser do bem, você vai ser um homem honesto. Eu lembro dessas coisas assim. E isso não tem nada de religioso, né? Isso tem de cidadania, isso tem de moralidade, né? E não é que é isso. A religiosidade proposta pelo Cristo é a moralidade. É que a gente faça. Eu quero que o meu filho seja um cara bom. Mas antes que ele seja, eu preciso ser. Esse é o meu compromisso. Mesmo errando, mesmo fazendo várias coisas equivocadas ainda, muitas que eu já sei, outras que eu não sei, e a gente é muito avaliado por isso, né? Pelas responsabilidades diretas ou indiretas, mas não importa, que façamos o nosso melhor, porque o processo social é resultado daquilo que cada um de nós faz individualmente. E aí eu vou pedir licença para ler o último parágrafo de Emmanuel, que é, acho eu, a grande mensagem do dia da noite de hoje. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Então, para todos nós, o que o Cristo estabelece na palavra de Emmanuel. O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à casinhola de personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência. Aqui é o exemplo, arrasta, né? Que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.